noite, todos me ouvem bem? Vocês me enxergam bem? Eu estou achando que eu estou com uma mesa imensa na minha frente, mas vocês estão me vendo bem? Só vou falar sentada aqui porque eu preciso monitorar os slides, senão eu até prefiro falar de pé, eu gesticulo, mas hoje eu vou me limitar a ficar aqui. Meu nome é Juliana Provedel Cardoso e o Dr. Leonardo já foi, mas eu gostaria de agradecer a ele e toda a OAB pelo convite de estar aqui presente, poder falar para vocês e também parabenizar a coordenação desse evento, que pela programação e a qualidade dos palestrantes foi realmente excelente. Hoje eu fui convidada para falar aqui de um tema que eu considero um tema meio nervoso. Um tema nervoso porque ele vai falar exatamente sobre jurisprudência defensiva, inadmissibilidade de recursos, coisas que afetam realmente a todos. E é um tema que eu já venho vendo bom, não falei quem eu sou, né? Atualmente eu sou assessora de juiz e eu já advoguei também. E eu lembro que na época de advocacia eu ficava muito incomodada com a tal da jurisprudência defensiva. E na minha época o que mais me incomodava era a súmula 7. Eu não sei se vocês já se depararam com a súmula 7, diante da inadmissibilidade de um recurso especial, toda hora. Então, a gente vai falar da súmula 7 hoje, e vai falar de diversas outras súmulas e jurisprudências e legislações que permeiam o nosso tema. Boa noite. Atualmente, eu já sou mestre, sou mestre em Direito Processual pela Universidade do Espírito Santo. E o que acontece? Eu acredito muito em um debate, em uma conversa, em um diálogo que seja misturado entre prática e teoria. Eu não acredito no discurso 100% prático, porque todo discurso prático que eu já ouvi, eu pude perceber que é um discurso meio nervoso, meio irritado com a prática. E acaba transportando isso para o diálogo e as pessoas percebem e acham que aquilo é uma coisa muito ruim, por exemplo. E também não um discurso 100% teórico desvinculado da realidade. Eu sei que eu estou falando para doutores e advogados, e eu também tentei trazer essa minha abordagem para a palestra do curso de hoje. Mas, bom, então vamos falar do que interessa. Meu tema é a admissibilidade dos recursos excepcionais, a jurisprudência defensiva e o contributo do CPC 2015. Se eventualmente alguém quiser fazer qualquer pergunta, eu estou disposta. Tá aberto, só me chamar que eu concedo a palavra. Bom, para falar de admissibilidade de recursos excepcionais, a gente vai entender o que são recursos excepcionais. Recursos excepcionais são gênero, do qual são espécies o recurso extraordinário e recurso especial. Certo? Sendo as suas espécies recurso extraordinário e recurso especial, eles têm previsão no artigo 102, inciso 3 e 105, inciso 3. E no CPC eles também têm disposição a partir do artigo 1029 a 1035. Como vocês já devem saber, o recurso extraordinário ele vai ter cabimento quando a decisão recorrida contrariar dispositivo da Constituição, declarar inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição e julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Por sua vez, o recurso especial terá cabimento quando a decisão recorrida é contrariar tratado ou lei federal ou negar-lhes vigência, julgar válido ato de governo local contestado em face de lei federal e der à lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal. Então, vejam, recursos excepcionais, eles terão fundamentação vinculada, com disposição expressa na Constituição, e eles vão dizer respeito, o recurso extraordinário a uma questão constitucional e o especial ao direito federal, uma questão infraconstitucional. E quais são os requisitos comuns a eles? A gente vai falar isso, eu tenho certeza que vocês sabem, mas eu vou falar que para a desenvoltura e o desenvolvimento, quando a gente começar a abordar a jurisprudência defensiva, esses pressupostos terão valido muito a pena a gente ter comentado sobre eles.
eles são recursos de fundamentação vinculada. E o primeiro requisito deles é o pré-questionamento. E o pré-questionamento é o quê? É o enfrentamento pelo tribunal recorrido, no acordo impugnado, da questão de direito que é objeto de recurso. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer com isso que o tribunal ele só vai conhecer, admitir o recurso levado, um recurso extraordinário, um recurso especial, se ele estiver tendo como recorrido uma decisão que enfrentou aquela questão levada. Senão, ele não será admitido. Perfeito? E aí, eu começo a primeira pergunta. Vocês me perguntam assim, Juliana, e o terceiro prejudicado? O pré-questionamento vai valer para ele? O terceiro prejudicado pode recorrer pelo artigo 996. Perfeitamente. Como não existe um recurso específico para esse terceiro prejudicado, não existe nada no código que diga assim, esse recurso vai ser cabível apenas para o terceiro prejudicado, não existe um título, não existe um livro, não existe nada para esse terceiro prejudicado, porque já existe a previsão do 996 do CPC, esse terceiro prejudicado também será, também obedecerá essa exigência do pré-questionamento, também valerá para ele. Perfeito? Então, ele também, se quiser se insurgir da decisão, também essa decisão, essa questão que ele pretende se insurgir, deverá estar nessa decisão recorrida. Certo? E aí, continuando. Esse enfrentamento da questão pode ter sido feito com a expressa menção da norma, que aí seria o pré-questionamento expresso, ou não, sem essa menção expressa da norma, que é o pré-questionamento implícito. Só que seja pré-questionamento implícito ou expresso, não vale não basta a menção daquela norma ou a menção daquele assunto. Esse tem que ser um assunto realmente debatido na decisão. Tem que ser o que se diz, o que se dizia como um argumento determinante naquela decisão para fins de pré-questionamento. Bom, o próximo requisito é a exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias. Os recursos excepcionais, eles serão cabíveis de decisões que tenham julgado em última ou em única instância. Se ainda couber algum recurso na instância originária, não vai caber recurso excepcional. Certo? Então, isso decorre da previsão expressa no artigo 1002 e 1005 e também da súmula 281 do STF, que diz expressamente no sentido de que é inadmissível o recurso extraordinário quando couber na justiça de origem recurso ordinário da decisão impugnada. Perfeitamente. Aqui é pacífico, não existe nenhuma controvérsia quanto a isso. O ritmo está bom, gente? Posso seguir assim? Está rápido? Devagar? Está ótimo. O próximo requisito é a repercussão geral nos recursos extraordinários. Outro requisito específico de admissibilidade dos recursos excepcionais, e aí vai ser só quanto ao recurso extraordinário, é a repercussão geral, que aí tem expressa previsão no artigo 102, parágrafo 3º. Olha, eu vou falar de uma situação muito legal que é... Na primeira instância, no caso da não manifestação, eu vou falar numa questão muito, muito interessante sobre pré-questionamento ficto. Já ao final, vai ser ao final da exposição, quando eu falar sobre algumas questões importantes que elas não tocam necessariamente na jurisprudência defensiva, mas é um ponto muito bom, como o senhor levantou, e também me chamou muita atenção na hora que eu estudo sobre isso. Mas aí, então, nos termos do artigo 1035, parágrafo 1º, para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses objetivos do processo. Veja, a repercussão geral aqui para o recurso extraordinário ela tem que ser tanta que a questão constitucional transcende o interesse, o direito subjetivo das partes. Transcende, vai além daquele direito das partes. Ele interessa a toda a comunidade. Toda a comunidade ou uma parcela importante dessa comunidade que representa essa comunidade. Então, isso é o que se chama de repercussão geral,
que é um requisito de admissibilidade do recurso extraordinário apenas. E aí o artigo 1035, parágrafo 3º, traz um rol do que se presumiria já uma repercussão geral. Já se sabe que aquilo vai ser repercussão geral, que serão, sempre que o recurso impugnar acórdão que contrarie súmula ou jurisprudência dominante do STF, que tenha sido proferido em julgamento de casos repetitivos e que tenha reconhecido a inconstitucionalidade do tratado ou de lei federal nos termos do artigo 97 da Constituição Federal, que é a cláusula de reserva de plenário. E eu acho que aqui caminha bem no sentido do nosso CPC e conforme a gente vai ver mais à frente. Superada essa questão um pouco mais dogmática, eu passo para um aporte teórico que eu prometo que não vai ser muito lento, não. Eu acho que aqui começa a ficar o ouro da palestra. Bom, a gente vê, então, que o recurso excepcional, ele não está ali apenas para o direito subjetivo das partes, mas ele está também para a proteção do direito e, sobretudo, para a uniformização do direito aplicado. Eles são cabíveis, assim, então, só para questões de direitos, não se admitindo a utilização de recurso excepcional para discutir fatos. E aí eu vou trazer a nossa primeira situação aí teórica. A dificuldade de se distinguir fato e direito. Alguém já passou por uma situação de ter essa dificuldade? O que é exatamente direito? Então, se é uma questão de direito, eu não vou poder falar nada do fato? Essa dificuldade comum se dá porque a distinção entre questão de fato e questão de direito nunca ficou muito clara. Essa dificuldade, essa pureza em perceber fato e direito se deu num modelo de formalismo interpretativo já ultrapassado, em que era possível fazer essa separação de fato e de direito, porque o direito, a aplicação do direito, a praxis, era apenas a subsunção. Seria conveniente apenas perceber da norma para o fato. Essa cindibilidade, essa pureza, já foi ultrapassada por quê? Porque no atual modelo, a gente já tem a presença de princípios, de cláusulas gerais, que não permitem mais que a gente veja direito e fato de uma forma tão cindida, tão pura, tão realmente separada. E aí, o que acontece? A análise fática, ela torna-se relevante para a interpretação e aplicação do direito. Veja que, numa aproximação de civil law e common law inegável, desde a Constituição de 88, no nosso sistema, e a criação de um modelo de precedentes no Código de Processo Civil, a análise de fato e direito tem uma renovada importância. E aí, por exemplo, ninguém que hoje em dia se nega que existe um sistema de precedentes no CPC. Certo? Ainda que tenha um pouco de dificuldade em saber como ele funciona ou, de certo modo, na prática, como identificar um precedente, ninguém hoje em dia duvida de que existe esse sistema de precedentes no CPC, que claramente está previsto no artigo 926 e 927. Perfeito? Então, bom, essa nova perspectiva de fato e direito e essa criação de sistema de precedentes garantiu às cortes superiores um papel muito diferente. A corte, ela não vai servir apenas mais para controle de caso, mero ajuizamento de recurso, mera interposição de recurso, perdão. O STF e o STJ, eles assumem um papel de cortes supremas, cortes de interpretação e de precedentes. Se a função do STF e do STJ é garantir a uniformização do direito, eles não podem mais servir como um mero controle de casos. E aí você está me dizendo o seguinte, papel dos tribunais superiores, cortes supremas. Não foi lá na Constituição que passou a estabelecer o STJ e a função dele de uniformizar? E aí, ambos, cumprindo a mesma função,
só que em âmbitos de direitos diferentes, um falando sobre questão constitucional e o outro falando sobre normas infraconstitucionais, direito federal, ambos, mesmo assim, têm essa função de uniformizar o direito. E eles assumem um papel muito importante para a reconstrução interpretativa. Se antes interpretar, lá na subsunção, se antes a interpretação era o meio que garantia o controle do caso, quero dizer, vou interpretar para ver como é que vai ser o caso. Atualmente, isso muda. Agora, o controle do caso é o meio que proporciona o atingimento do fim de interpretação. Perceberam isso? Atualmente, a interpretação do direito permitir que o STF e o STJ cumpram a sua função de interpretação, integração, uniformização do direito é muito mais importante do que ele julgar casos. E é isso que a gente tem que querer. Se a gente tem uma série de casos que são levados ao tribunal, aos tribunais superiores, e até que o doutor Leonardo falava, né, como os repetitivos, não como uma forma de pacificação, mas uma forma como lidar com a litigiosidade. Se é levado ao STF, ao STJ, milhares e milhares e milhares de ações, a gente não está falando aqui só de um problema de abarrotamento de tribunal, não. Além do abarrotamento do tribunal, além desse esgotamento do tribunal, isso vai impedir com que ele cumpra isso vai criar um óbice para que ele cumpra suas próprias funções. Se o Tribunal Superior não tem condições, tempo e o que for para fazer essa função de uniformização do direito, a gente está perdido, na verdade. Certo? E aí eu acho que tem um livro muito interessante do Daniel Mitidiero, que ele fala sobre uma passagem do STF e do STJ como status de cortes superiores para o status de Corte Suprema. Cortes Supremas. E aí por isso que eu coloquei aqui no slide. E é nesse sentido que as cortes, o STF e o STJ, ganham aí feições de cortes de interpretação e cortes de precedentes. Mas, bom, com essa renovada relevância à análise fática do caso, a parte, quando interpõe o recurso extraordinário, o recurso especial, não só como pode, como ela deve fazer o reporte fático-jurídico de todo o caso dela. Veja, ela tem o ônus de caracterizar os fatos. E aí que cabe ainda, assim, se cabem às partes, os recorrentes, falarem sobre isso, trazerem o suporte dela, não é probatório. Não é probatório. Mas se elas cabem falar das circunstâncias de fato, não para rediscuti-las, mas para circunscrever a situação delas, cabe, então, ao STF e ao STJ conhecer dos fatos. Porque, do contrário, eles não teriam condições de conhecer o próprio caso. Eu, pessoalmente, e pela doutrina que eu me oriento, também não acredito em um discurso de produção de julgamentos meramente abstratos. Tem pessoas muito conceituadas que se vinculam a essa doutrina, eu não me vinculo, porque acredito que uma aplicação do direito desapegada de fatos e desapegada da realidade, ela não vai cumprir uma boa função. Ela vai ser uma mera tese que, se precisar aplicar para um fato, vai ter um problema, que talvez não vai repercutir nem mesmo aquilo que ela foi criada para fazer. Certo? Desse modo, a dicotomia fato e direito não é um limite formal de duas categorias, mas é meramente uma questão dogmática que se fala para fins, inclusive, de discutir o que a gente está discutindo aqui hoje. Quando se diz que apenas serão analisadas questões de direito, a gente consegue concluir, diante de tudo que a gente falou sobre separação de fato e de direito, que o que não cabe no julgamento do STF e do STJ é o reexame de provas, reexame de fatos. Tentar falar que um fato aconteceu quando ele não aconteceu.
certo? A gente não vai fazer esse reexame de provas, reexame de fatos. E é nesse sentido que vem as súmulas 279 e a súmula 7. A súmula 279 no sentido de que, para simples reexame de prova, não cabe recurso extraordinário, e a súmula 7, no âmbito do STJ, de que a pretensão de simples exame de prova não seja recurso especial. E até que eu falei, brinquei, né, no começo, quem já viu essa súmula 7? Quem, na prática, na hora de interpor um recurso especial, teve recurso inadmitido com a súmula 7. E a súmula 7 já foi muito vinculada à jurisprudência defensiva do que a gente está falando aqui. Então, bom, é isso. Então, afinal de contas, Juliana, o que é a jurisprudência defensiva? Vejam, as causas de condicionamento dos tribunais superiores podem ser, o fato de ter um monte de causa lá no Tribunal Superior pode ser atribuída ao fato de que existe um excesso de litigiosidade, e existe, a gente não nega. Pode ser porque falta estrutura no Poder Judiciário, pode ser por má gestão da máquina judicial, pode ser por inúmeros fatores administrativos e processuais que acarretam esse condicionamento. Acontece que uma das formas, não soluções, uma das formas de barrar essa entrada de recursos acabou sendo a jurisprudência defensiva. A jurisprudência defensiva surge como uma medida emergencial de brecar a imensa quantidade de recursos que é levada ao STF e ao STJ diariamente. Então, o que é a jurisprudência defensiva? A jurisprudência defensiva é um apego imenso, um apego enorme a procedimento, a processo, que são regras, na verdade, que foram criadas legitimamente, inclusive para fazer com que o STF e o STJ cumpram a sua função. Veja que o artigo 7º e o artigo 279, eles permitem que o STF e o STJ cumpram a função. O que não dá é para pegar súmula que foi criada legitimamente e que está ali para uma função adequada, devida, e aplicar, expandir a interpretação dessa súmula ou expandir a aplicação dessa súmula para situações que elas não seriam cabíveis. Aí é que entra o problema dessa jurisprudência defensiva. E aí que vem o problema de perceber que esse mero apego à forma não traz efeito nenhum para o processo. E aí a gente parte para a análise de alguns exemplos. Veja que o que a gente vai ver a seguir pode ser que tenha súmula, assim como a súmula 7 e a súmula 279, que elas foram... tiveram essa criação legítima, mas elas não são incorretas, mas elas foram em larga escala distorcidas para atender a um fim que não é o da uniformização de direito, e sim o fim de brecar a entrada de recurso, que não é esse o fim adequado, certo? Não é essa a realidade que a gente quer. O primeiro exemplo que eu trago, então, acho que está bem curto, bem pequeno para vocês lerem, certo? Eu achei que seria um telão bem grande, mas não tenho essa disposição. De todo modo, a gente supera e eu converso com vocês sobre isso. O primeiro exemplo a gente tem com a aplicação da súmula 284, que diz o seguinte: é inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Ele está dizendo o seguinte: se o recurso que for levado tiver uma deficiência na fundamentação, que eu não consiga perceber o que ele está querendo dizer, esse recurso vai ser inadmitido. Claro, é certo. Mas aí abrir para a parte de dizer o que é, você tá dizendo, o senhor está dizendo? O STJ tem uma jurisprudência, um entendimento de ausência de necessidade para delegar seguimento a alguns recursos. Quando, por exemplo, eles copiam e colam uma peça e colocam como recurso, só muda decorrente. Complicado, né? E aí eles têm isso. Seria algo semelhante a isso? Acho que sim, porque aí o 284, inclusive, apesar de ser uma súmula do STF,
ela vai se aplicar para qualquer outro tipo de recurso. E ela vai ser aplicada para qualquer outro tipo de recurso porque é, honestamente, dever daquele que recorre expor de forma clara e coesa sobre aquilo que ele está falando, inclusive sobre o pedido dele. Certo? Então, se chega ao tribunal de modo, e principalmente aqui, STF e STJ, que são recursos de fundamentação vinculada, que eu não consigo nem se perceber, para o STF e o STJ eles não vão conseguir fazer nem a admissibilidade, saber se aquilo é admitido ou não. Certo? E aí, o seguinte, a súmula é legítima? Ela vem a tentar cumprir com a função da uniformização do direito? Vem. Só que como é que ela foi aplicada? Eu trouxe um caso que diz o seguinte, que a ausência, isso foi um julgado em agravo regimental, que diz assim, a ausência de indicação do dispositivo de lei federal violada revela a deficiência das razões do recurso especial, fazendo incidir a súmula 284 do STF, no sentido dos termos que eu já acabei de ler, e aí considera que deficiente a fundamentação do recurso, em cujas razões não logra o recorrente demonstrar qual o dispositivo legal violado, não dá ensejo à abertura da instância especial pela linha A. A súmula está dizendo assim, vai ser inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão. A súmula não está dizendo que o recorrente tem que dizer, colocar o nominho do dispositivo. A súmula não está dizendo isso. Não existe ali, e veja que ele não fundamentou, o acordo não está fundamentado com outro dispositivo que exigiria. Porque não existe essa exigência. Isso é um exemplo de jurisprudência defensiva. Perfeitamente. Fundamentação clara. Chegou. É exatamente isso. Só que, exigindo a fundamentação clara, se o recorrente não indica o dispositivo legal, vai ser incidida a súmula 284? É muito complicado isso. Isso é um claro exemplo de jurisprudência defensiva. Tentar brecar, barrar aquele recurso, porque eu tenho uma súmula que me permite, por uma interpretação incorreta, fazer com que aquele recurso não seja admitido. Perfeito? E aí eu não estou falando nem o caso de, por exemplo, dos embargos de declaração. A gente também não pode forçar nesse sentido. Os embargos de declaração, um recurso também de fundamentação vinculada, nos casos de omissão, obscuridade, contradição e erro material, que todos os senhores sabem. Senhores e senhoras sabem. Então eu vou opor os embargos de declaração sem indicar o dispositivo legal? Que eu acabei de ver na palestra da Juliana, que isso seria jurisprudência defensiva. Não é por aí. Inclusive, o artigo 1023 fala que na oposição dos embargos no prazo de 5 dias, caberá a indicação, fala expressamente indicação, das hipóteses previstas como erro, obscuridade, contradição e erro material. Eu estou tentando aqui trazer uma régua de bom senso mesmo na própria aplicação. Não, mas aí o senhor vai indicar a omissão. Indicou. Perfeitamente. Perfeitamente. Não, perfeitamente. Se o senhor indicar a omissão, a contradição, a obscuridade ou erro material, perfeitamente. O que eu já vi, e eu já vi mesmo, recursos, embargos de declaração que vêm pautados no 1022, ponto. Não fala omissão, erro, contradição, obscuridade. Não fala. E aí está pretendendo o que é o recorrente? Procrastinar,
Está pretendendo fazer com que o juiz se manifeste novamente sobre a questão já decidida. E aí é vedado reformar por meio de embargo de declaração. Sim, mas veja que a súmula aqui não exige. É uma jurisprudência defensiva clara. Não. Pior que não. Não é, por exemplo, porque a parte não trouxe, vamos supor que seja um direito local, né? Vamos supor que seja um direito local. Não é esse o caso, não. É porque ela não indicou mesmo. Porque direito local caberia, né? Falar sobre essa situação. Seria, se o senhor, exatamente. Se fosse essa hipótese, seria mais tranquilo, né? Trouxe mais um exemplo, trouxe alguns, tá? Será que esse entendimento, esse julgamento foi em 2007? Uhum. Será que pós 2015 continua sendo exatamente dessa forma? Então, maravilhosa sua pergunta. A minha exposição tem recursos excepcionais, jurisprudência defensiva aqui agora e contributo do CPC. E lá a gente vai ver diversos contributos do CPC para acabar com essa jurisprudência defensiva. Sem embargo, porque não dá. Uhum. Sim. Não, é isso aí. É isso mesmo. Bom, o segundo exemplo talvez vai deixar o senhor, inclusive, mais incomodado. O segundo é assim, ó. Não havia a possibilidade de se regularizar a representação processual quando o vício era detectado. E aí, o que está dizendo o julgado? Que, à luz do CPC de 73, considera-se inexistente o recurso especial interposto por advogado sem procuração nos autos, conforme anuncia a súmula 115, sendo inviável a concessão de prazo suplementar para a regularização da representação processual. Vai bem, a súmula 115 diz isso, sobre a inexistência do recurso. Quando, quer ver, vamos ler, pegar até, acho que ela não está no julgado. A súmula vai nessa orientação. STJ. Na instância especial, é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos. Tá bem. E quanto a essa segunda parte aqui, que fala que sendo inviável a concessão de prazo suplementar para regularização da representação? Tá onde isso? Está dizendo o seguinte, que não tem procuração, ou mesmo que diz aqui a cadeia de subestabelecimento incompleta, né? Não tem a procuração, então considerei o recurso como inexistente, sendo inviável a concessão de prazo para suplementar para regularização. Por jurisprudência defensiva. A justificativa dessa estipulação? Sim, aplica-se. Esse é o problema. Assim, a semelhança da súmula 284, que a gente viu na emenda anterior, a súmula 115, ela diz expressamente que pela inexistência do recurso especial. Só que essa parte, sendo inviável a concessão de prazo, esse é um tipo de previsão que, de fato, vou dizer, está mesmo à luz do CPC de 73. Situação semelhante era quando o advogado esquecia de assinar a peça, mas com procuração nos autos. Pois é, semelhante a essas situações. À luz do CPC de 73. Entenderam? Mais uma. Aqui, a semelhança do que o senhor falou ali atrás. Declarava-se a intempestividade do recurso quando o carimbo do protocolo estava ilegível. Está ilegível? A ilegibilidade do protocolo do recurso especial inviabiliza o adequado conhecimento de quando o apelo extremo foi oficialmente interposto, elemento indispensável a fim de comprovar a tempestividade da resignação. É verdade que isso impede a comprovação da tempestividade?
É verdade. Se não conseguir ler, vamos pensar aqui, se não, tecnicamente falando, se não consegue saber quando foi interposto, não vai conseguir saber quando foi a tempestividade. Tudo bem. Mas daí a não intimar... Veja, é só ilegibilidade do carimbo do protocolo. Só não dava para ler o carimbo do protocolo. Era só isso. Isso é jurisprudência defensiva. Tudo isso à luz do CPC 73, tá? A senhora está... A gente não precisa ir muito por aí. A questão é que é o seguinte. A gente está discutindo aqui num contexto de boa-fé. A gente está discutindo aqui numa hipótese do advogado que é cuidadoso, que percebeu, que toma esse cuidado. Se eventualmente chegou ilegível lá, vai saber por quê. Se de fato estava ilegível. Acontece que o seguinte, acontece é que essa discussão, mini discussão gerada aqui, demonstra a necessidade de fazer a intimação para essa pessoa, para esse advogado regularizar. Porque, ao determinar a intimação para ele regularizar, ele pode vir e falar assim, não, eu tive o cuidado. Eu não sei nem porque chegou. O meu documento, inclusive, aqui, está perfeitamente legível. E junta de novo. Uhum. Exatamente porque o colega, na experiência, já sabia o que falou para mim. Mas então, quando eu falo assim do carimbo ser legível, por exemplo, um problema simples que vai o cartão de visita meu, eu consigo ler perfeitamente o meu e-mail. Mas tem uns clientes meus de idade um pouquinho maior, de 60 anos, que não conseguem ler o meu e-mail no cartão de visita. Exatamente. Veja que tem tantas opções. Então, se você pegar, por exemplo, esse protocolo que eles põem a folha e sai naquela matricial, né? Matricial. Dependendo de qual foi o olho e a boa vontade de enxergar aquilo, vai estar legível ou não vai estar legível. Então, não depende muito de nós ter o cuidado ou não, mas sim de... Eu acho que todos teriam cuidado, todos teriam boa vontade. Eu acho que eu estou argumentando num plano desse. De que as pessoas têm boa vontade e tenham cuidado, assim. Pois é, faz isso. Esse é o problema. Faz isso. Pois é. Isso aqui tem jurisprudência defensiva. E aí, olha o próximo. Você vai ficar mais indignado. Acho que eu não sei se vou passar para o próximo slide. Acho que eu vou pular. Vou fazer assim, ó. Veja bem. Oh. Aqui, custas. Eventual equívoco no preenchimento e recolhimento da guia de custos conduzir automaticamente à deserção. Se o número do processo não estivesse na guia, acabou. E eu trouxe até duas desse. Falou sobre isso? Falou sobre a deserção? Falou sobre essa situação? Exatamente. Isso é jurisprudência defensiva. Não eliminou? E aí... E aí, então, quais são os contributos do CPC? Veja o seguinte, que se a jurisprudência defensiva pretendia barrar esses recursos, ela acaba tendo, na verdade, um efeito contrário. Se pensar bem, por quê? A jurisprudência defensiva, ela não confere uma prestação judicial adequada. E ela, além de não conferir uma prestação judicial adequada, aumenta ainda mais o litígio.
eu quero acreditar que um advogado diante de um julgamento daquele vai recorrer. Aí é mais recurso. Não está brincando nada, não está nem prestando... não está dando nenhuma prestação jurisdicional, nem acabando com a litigiosidade, está acabando com nada. Está só criando mais conflito. E mais animosidade dentro do judiciário. Que a gente não quer isso. E aí, dentro desse cenário, a comissão de juristas encarregada para a elaboração do CPC 15 diz o seguinte trecho. Eu vou permitir, não está aqui no slide, mas eu vou me permitir a leitura, porque eu achei isso realmente essencial. Permite-se no novo CPC que os tribunais superiores apreciem o mérito de alguns recursos que veiculam questões relevantes, cuja solução é necessária para o aprimoramento do direito, ainda que não estejam preenchidos requisitos de admissibilidade considerados menos importantes. Trata-se de regra afeiçoada à processualística contemporânea, que privilegia o conteúdo em detrimento da forma. Privilégio do conteúdo em detrimento da forma, em consonância com o princípio da instrumentalidade. Aí, eu coloquei o artigo 1º, ali, no começo do slide. Por quê? Artigo 1º, e eu vou dizer que os primeiros 12 artigos do CPC, para mim, são os mais importantes. Eles trazem normas fundamentais e muita gente, às vezes, ao falar sobre eles, fala, não levando muita credibilidade. Quantas vezes já ouvi falar sobre o princípio da cooperação e falarem dele como vai acreditar em cooperação? Se você não acreditar, você está vivendo na cabeça do CPC de 73. As coisas estão andando, as coisas estão movimentando. E o que o artigo 1º diz? Diz que o Código de Processo Civil será ordenado, disciplinado e interpretado de acordo com a Constituição Federal, observadas as disposições do Código. O primeiro diz o seguinte, o artigo 1º, ele estabelece, ele evidencia a constitucionalização do processo. E ele traz para o processo tudo aquilo que é visto como norma fundamental para a Constituição, inclusive o acesso à justiça. E eu vejo claramente uma relação muito evidente entre a jurisprudência defensiva e a negação de acesso à justiça. Uma vez que, se eu tenho o direito de recorrer sobre uma questão constitucional, sobre uma questão de direito federal, e isso me é negado com uma jurisprudência defensiva, eu não estou tendo acesso à justiça. Eu claramente não estou tendo. E aí, então é importante para o nosso discurso hoje, quanto ao artigo 1º, é o artigo 4º. Eu frisei muito na fala da comissão de juristas com relação ao privilégio do conteúdo em detrimento da forma. E o artigo 4º consagra o princípio da primazia do julgamento de mérito quando diz o seguinte, que as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Eu grifei mesmo, solução integral do mérito. Vocês podem perceber que o foco é a decisão do mérito. É superar vícios e apego e tirar esse apego à norma, à forma a todo custo, para tentar superar, quando possível, questões procedimentais e que, se superadas, vão conseguir chegar a uma decisão de mérito. Vai conseguir ter um resultado satisfativo. É isso que a gente quer. É isso que todo mundo quer. É isso que as partes querem. É isso que os sujeitos processuais querem. Esse é o resultado. Aqui a gente não vê o processo como um fim em si mesmo. A gente vê o processo como um mecanismo de buscar a tutela adequada dos direitos. E é isso que tem que... É essa vontade que tem que seguir para o Código. Veja o seguinte, que o artigo 4º, assim como o artigo 1º, mas o artigo 4º, ele está localizado topograficamente no título das normas fundamentais. E aí, de se dizer que a norma, as normas fundamentais e também
o princípio da primazia de julgamento de mérito, vai influenciar em toda a estrutura do processo. Vai estruturar realmente o modelo de processo civil brasileiro, como fez no CPC 15. E fez mesmo, e aqui eu vou provar. E aí, assim, quando o órgão julgador se depara com um caso vai ser julgado, ele deve ter o objetivo de conseguir fazer adesão de mérito. Ele deve buscar isso. Todo mundo deve buscar adesão de mérito. E parar com esse apego a formalidades que não precisam ser buscadas como apego. O processo não é um fim em si mesmo. Não é mesmo. Certo? E aí eu coloco o seguinte, que há diversos dispositivos que concretizam esse princípio. Diversos mesmo. Eu coloquei aqui o artigo 6º, que diz sobre a colaboração, e diz o seguinte, o artigo 6º, que deve haver a cooperação entre os sujeitos do processo para que se obtenha em tempo razoável uma decisão de mérito justa e efetiva. O artigo 6º, assim como o artigo 4º, também falou de decisão de mérito. Esse é o foco. Esse é o foco. Aí vem do artigo 6º para o artigo 76. Eu estou colocando destaque os dois primeiros, mas os próximos eu vou comentando, assim. O artigo 76, diz que o juiz suspenderá o processo concedendo prazo para a parte quando verificar a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte. Vê que, naquele caso, numa hipótese ali do que a gente viu das jurisprudências defensivas, não seria cabível. Tem previsão expressa no artigo 76 protegendo a gente disso. Certo? E aí se segue para o artigo 139, inciso 9, 317, 321, 488, 932, parágrafo único, e 1029, parágrafo 3º, dentre outros. Aqui no plano recursal, eu vou colocar em destaque o artigo 932, parágrafo único, e o 1029, parágrafo 3º. O 932 diz... Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Está aqui. O 932 diz o seguinte, que antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 dias ao recorrente para que seja sanado o vício ou complementada a documentação exigível. Veja, o 939, parágrafo único, ele estabelece um dever geral de prevenção. Ele está dando prazo antes de se considerar a inadmissibilidade do recurso. Ele está fazendo o seguinte, ele está tentando evitar a todo momento um juízo de inadmissibilidade. Ele está tentando evitar um juízo de não admissibilidade. Isso aqui é uma luta clara legislativa contra a jurisprudência defensiva. É um dever geral de prevenção. Certo? E aí, corroborando com o que diz o 932, parágrafo único, vem o 1029, parágrafo 3º, dizendo que o Supremo Tribunal Federal ou o Superior Tribunal de Justiça poderá desconsiderar vício formal de recurso tempestivo ou determinar a sua correção, desde que não repute grave. E aí, dessa norma, a gente extrai 2 comandos. O primeiro deles é que o STF ou o STJ poderá desconsiderar vício formal de recurso tempestivo, desde que não o repute grave. Desconsiderar o vício formal. O segundo comando é que o STF ou o STJ poderá determinar a sua correção de vício formal de um recurso tempestivo, desde que não o repute grave. Então, o 1029, parágrafo 3º, vai autorizar o quê? A desconsideração do vício formal ou determinar a sua correção. E aí, o que tem em comum dos dois comandos existentes no 1029, parágrafo 3º? Que o recurso seja tempestivo, porque, é claro, recurso excepcional não é ação rescisória para tentar desfazer coisa julgada ou qualquer coisa que o valha. Tem que ser tempestivo. E que o defeito,
o vício a ser ignorado ou o vício a ser corrigido não pode ser grave. E aí eu pergunto, o que é vício grave? Tem uma situação complexa dentro desse ponto que o STJ decidiu recente que feriado local, ausência de comprovação de feriado local acarreta o não conhecimento do recurso especial. Gente, eu acho que vocês estavam comigo quando eu preparei essa exposição, porque vocês estão falando tudo o que eu vou falar. Vocês estão realmente questionando todos os pontos, os dois ali de trás, principalmente. Estão questionando pontos que eu vou abordar em breve. Segure aí o feriado local, que o feriado local tem um problema danado. Não tem? Envolto nele? Tem sim. Segura ele só um pouquinho. E aí eu digo o seguinte, o que é vício grave? Pode não ser um vício grave, um defeito relativo à representação processual? É bom, talvez sim. Então intima para corrigir. Certo? E aí diz que, será que o 929 estabelece um poder ou um dever? E aí eu fico pensando, eu li muito sobre o 1029 estabelecer um dever. Mas eu fico pensando o seguinte, é um dever do STF, do STJ, desconsiderar um vício formal? Eu não sei, eu acho que talvez a determinar a correção, eu vou mais tranquilo ali. Ele realmente tem que determinar a correção. Ele tem que realmente intimar. Intima para corrigir. Se não corrigiu, não corrigiu, a norma estava clara. Agora, desconsiderar o vício formal, eu ainda estou pensando sobre isso. Tá? E o vício insanável? Além da possibilidade de determinar a correção do vício, como a gente viu, o dispositivo também permite que o tribunal desconsidere. E aí, Fred e Leonardo Carneiro da Cunha dizem assim, eles escrevem assim, se o defeito pode ser corrigido, não há razão para que o tribunal não determine a sua correção. De modo que a utilidade prática da desconsideração do vício formal é exatamente na hipótese de o tribunal superior ignorar defeitos insanáveis, desde que não os repute graves, mantendo ele nos pressupostos. E aí eles dizem o seguinte, que é possível que essa previsão esteja inspirada na decisão proferida no agravo 375011 do STF. Nesse agravo, o que aconteceu? O STF, a gente viu, e aí por isso que eu falei que foi importante no nosso começo da exposição, a gente viu como requisito do recurso excepcional o quê? O pré-questionamento. Pré-questionamento é um requisito do recurso especial. Se não tiver pré-questionamento, é um vício insanável. Então, aqui a gente consegue trabalhar tranquilamente que pré-questionamento é um vício insanável. Se é um vício insanável, eu posso determinar, o juiz pode determinar, que o recorrente sane esse vício, corrija o vício. Então tudo bem. Então, o recorrente vai, ao invés de trazer uma decisão que não discutiu a matéria, ele vai trazer uma decisão que discutiu, perdão. Então, veja, eu vou determinar que ele corrija. Então, eu espero que o recorrente, ao invés de me trazer uma decisão que não tenha debatido a questão, eu espero que ele me traga uma decisão que debateu a questão. É impossível fazer isso. Porque ele não vai fazer isso, porque não existe. Se é ausente para questionamento, eu não tenho como intimar, determinar que ele me traga uma decisão que tenha debatido. É impossível. Isso é um vício insanável. E aí, o que aconteceu no agravo? Julgamento do STF. Ignorou-se essa ausência de pré-questionamento porque havia um interesse do tribunal fazer prevalecer o seu entendimento. E aí é um interesse em julgar. E aí, o que aconteceria? O tribunal poderia escolher as questões relevantes ou os recursos que ele pretender superar essa ausência de pré-questionamento. Aí é que começa a complicar, né? Porque daria uma amplitude muito grande, uma ampla abertura à discricionariedade do Poder Judicial, de poder escolher um ou outro. Isso me soa muito esquisito. E soa também esquisito na crítica de Fred Dier Júnior e Leonardo Carneiro da Cunha. Oi?
Lembra o quê? Ah, Franz Kafka. Pois é. Uma decisão recente do STJ, no sentido de que a desistência do recurso especial, se a questão for relevante do ponto de vista social, permite que o órgão julgue o mérito do recurso. Teve uma decisão recente do STJ falando desse fórum. Isso é, inclusive, permitido para... Essa é uma previsão, inclusive, para recursos repetitivos. Se houver uma desistência, o Código diz isso expressamente. No caso de desistência ou abandono da causa, a parte pode desistir. Só que isso não vai prejudicar a análise. E aí eu entendo que é o seguinte, eu vejo um pouco mais de justificativa nesse sentido. Por quê? O recurso que é afetado para paradigma, ele foi escolhido como um dos melhores representativos da controvérsia. Então, ele já foi escolhido como um recurso bom para trabalhar aquela questão, que lá também é uma questão de direito, né? Lá também tem essa situação de fato aqui, que a gente falou logo mais cedo. Então, se já foi afetado para julgamento, como não permitir que fosse julgado o mérito, sabe? Eu acho que pode ser até preferível que, diante de uma desistência ou um abandono, que se busque a afetação de outro. Abra a mão daquele, pegue outro, por exemplo. Acho até que é cabível, talvez seja melhor, né? Mas eu entendo porque são julgamentos que eles têm um grande interesse social. Eles têm mesmo, eles vão aplicar. E a gente vê, dia após dia, vários e vários recursos especiais, recursos extraordinários, julgamentos repetitivos que estão sendo afetados e estão determinando a suspensão de processos nos tribunais de origem. Milhares. Vai dizer que isso não tem importância? Tem muita importância. Certo? Então, bom, além de pensar sobre essa situação de que a superação, de que a desconsideração do vício aqui vá para uma desconsideração de um vício insanável, eu vejo o seguinte. O 1029, parágrafo 3º, não existe para poder ignorar vícios insanáveis. Mas, então, quando tiver um vício insanável, o que eu vou fazer? Veja que, a princípio, não vai haver uma intimação para sanear o vício. Se ele é insanável, a semelhança do pré-questionamento que a gente viu agora, do julgamento do STF, não é possível intimar o recorrente para que ele apresente a decisão se ela não debateu a questão de mérito. Contudo, por força do contraditório, e aí, sobretudo, o artigo 9, Siri está falando comigo. E aí, por força do contraditório, cabe a intimação do recorrente, no caso de vício insanável. Juliana, você está me dizendo até agora que não vai dar para intimar para corrigir um vício que é insanável. Você vai intimar para quê? 1, para demonstrar que não existe o vício, que é possível. Ou 2, para demonstrar que não é um vício insanável, mas sim um vício sanável. E aí não vai ser uma intimação por força do 1032, parágrafo único, ou do 1029, parágrafo 3º. Vai ser uma intimação única e exclusivamente por respeito ao contraditório prévio. Dá oportunidade, deixa que a parte se manifeste. Se manifestou, decida. Com muito maior segurança. Então, se é verdade que o contraditório é o dever de debate, o direito de influência, como o senhor já deve ter ouvido falar sobre a nova visão, nova feição, graças a Deus, né? A nova feição do contraditório, é cabível ao recorrente tentar argumentar sobre o vício formal que está sendo atribuído a ele, por exemplo. Perfeitamente. Além dessas mudanças que eu enumerei aqui para vocês,
teriam outras também. E aí eu já faço um paralelo com a jurisprudência defensiva e a gente começa já a perceber algumas situações. Juliana, você está me dizendo o outro aqui, será que isso seria cabível no CPC de 2015? Como ficam essas questões? Uma delas é com relação ao preenchimento incorreto ou incompleto da guia de custas, que era penalizado com a declaração da deserção do recurso, sendo vedada a juntada posterior da guia correta, sob o argumento de que se teria operado a preclusão consumativa. O CPC de 2015 resolve esse problema. E ele diz no artigo 1007, parágrafo 7º, que o equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 dias. Uma jurisprudência, como a gente acabou de ver lá como jurisprudência defensiva, jamais seria cabível hoje. Jamais. Outro caso de jurisprudência defensiva. A interposição de recurso especial antes do julgamento dos embargos de declaração era considerado extemporâneo se a parte recorrente deixasse de ratificar as razões recursais após a publicação da decisão do julgamento dos embargos. Aí vem o CPC, resolve essa questão. E diz no 1024, parágrafo 5º, que se os embargos de declaração forem rejeitados ou não alterarem a conclusão do julgamento anterior, o recurso interposto pela outra parte antes da publicação do julgamento dos embargos de declaração será processado e julgado independentemente da ratificação. O CPC veio um a um, eu não estou dizendo que ele eliminou não, tá? Mas ele, com problemas típicos, ele veio um a um falando sobre eles. E quando não veio, fala o 1032, parágrafo único, 1029, parágrafo 3º. E quando não vem por eles, vem pelo artigo 4º. Não falta meio de argumentar para fim de evitar jurisprudência defensiva. Mais um. O recurso especial interposto contra acórdão embasado em matéria constitucional era também motivo de inadmissão. CPC, artigo 1032, caput, prescrevendo a hipótese de fungibilidade entre ambos os recursos excepcionais. E diz o seguinte: se o relator no STJ entender que o recurso especial versa sobre questão condicional, deverá conceder prazo de 15 dias para que o recorrente demonstre a existência de repercussão geral e se manifeste sobre a questão condicional. Se ele perceber que é isso, ele vai fazer essa fungibilidade de um recurso especial interposto como se valendo de um recurso extraordinário. Perfeitamente. Disposição expressa do CPC. Temos mais um? Agora vem as questões interessantes. Vocês estão vendo ali quem falou do feriado local, do pré-questionamento ficto. Vamos lá. Nada obstante, o esforço e incontestável avanço normativo do CPC para combater a jurisprudência defensiva, é possível que esse tema ainda seja base de divergência. Uma das questões mais interessantes aqui, mais polêmicas, é a situação do feriado local. O que acontece? Até setembro de 2012, o STJ não admitia a demonstração posterior do feriado local. Setembro de 2012. A jurisprudência, na época, foi modificada pela Corte Especial após um julgamento do STF, que passou a admitir, não admitia, passou a admitir a comprovação posterior do feriado local para fins de demonstração da tempestividade. Perfeito? O STJ acompanhou o julgamento do STF, até mesmo dizendo que, mesmo pela uniformidade da jurisprudência, ele estaria acompanhando, porque ficaria realmente muito conflituoso se o STJ e o STF, nossas cortes supremas, tivessem posições antagônicas sobre a mesma questão que era o feriado local. Pois é, exatamente. Aí acontece o seguinte:
O CPC vem e diz assim, no 1003, parágrafo 6º, que o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso. O CPC veio, diante de toda essa possibilidade de divergência, colocou uma pá de cal. Falou assim, o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato da interposição do recurso. E já teve julgamento aplicando-se no sentido do CPC, claro, posterior a ele, dizendo o seguinte, que o propósito recursal é dizer, à luz do CPC 15, sobre a possibilidade de a parte comprovar em agravo interno a ocorrência de feriado local, que ensejou a prorrogação do prazo processual para a interposição do agravo em recurso especial. O artigo 1003, parágrafo 6º do CPC, diferentemente do CPC de 73, é expresso no sentido de que o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso. Conquanto se reconheça que o novo Código prioriza a decisão de mérito, e de fato prioriza, a gente viu isso até agora, autorizando inclusive o STF e o STJ a desconsiderarem vício formal, o parágrafo 3º do seu artigo 1029 impõe, para tanto, que se trate de recurso tempestivo. A intempestividade é tida pelo Código atual como um vício grave e, portanto, insanável. Daí porque não se aplica à espécie o disposto no parágrafo único do artigo 1932, reservado às hipóteses de vícios sanáveis. Bum, divergência enorme aqui. Uma parte diz assim, a sistemática do CPC era de eu poder reformar esses vícios, corrigir esses vícios. Vem o 1003, parágrafo 6º, e diz que eu não posso, que eu tenho que interpor agora e que depois de agora não vai poder nunca. E vai ser intempestivo o meu recurso. E falam que essa situação da tempestividade, da demonstração do feriado local, seria um mero equívoco, um mero erro de forma. Aí eu não concordo tanto. Não é só um mero erro de forma. A tempestividade, de fato, é um requisito de conhecimento do recurso. E, orientando-se pelo que, satisfeitos ou insatisfeitos, o julgamento aqui ele tem muito sentido quando ele diz que, muito embora o CPC privilegie o mérito em detrimento da forma, muito embora priorize-se o conteúdo em detrimento da forma, busque-se realmente julgar as decisões de mérito, ultrapassando os vícios, o 1029, parágrafo 3º, como a gente já viu, só vai ser aplicável nas hipóteses de recursos tempestivos. Quando não há demonstração do feriado local, esse recurso ele é intempestivo. De modo que, se o recurso é intempestivo, não seria cabível a utilização do 1029, parágrafo 3º, perdão. Mas ele só é intempestivo pela não comprovação. E aí eu faço uma pergunta. E aquele que recolhe as custas e não comprova o recolhimento? Uma situação similar. Ele implementou o requisito, que é o recolhimento, entretanto não comprovou. Sim, ausência de comprovação. Olha, eu acredito que... Não sei nem se me cabe acreditar em alguma coisa aqui. Mas eu acredito, como a gente tinha falado sobre vícios sanáveis, agora atrás, pela sistemática do CPC, ainda que por um recurso intempestivo ele não faça jus a essa sistemática do CPC, por exemplo, vamos botar assim, mas é possível que se pleiteie... Aí eu vou dizer o seguinte... Aqui é um debate, aqui a gente pode falar de um debate acadêmico, tá? É possível que se pleiteie na prática, busque essa comprovação por meio do artigo 9º. Se eventualmente vier alguma decisão desfavorável, estou falando o seguinte, é mera argumentação, tá? Mera argumentação. Mas se fosse interessante para mim, eu argumentaria nos termos do artigo 9º. Contraditório prévio. Artigo 10, vedação da decisão surpresa. Eu teria todo o cuidado de juntar
Assim como a nossa colega falou, não, eu tenho cuidado de perceber o protocolo. Tá certo, eu teria todo cuidado de juntar. Se eventualmente vai saber por que não foi juntado, eu argumentaria no sentido do artigo 9º, do contraditório. Certo? Agora, uma questão fechada para isso, não tem. E o entendimento foi de 2017. Então, o posicionamento, o que domina atualmente no STJ é de que não vai caber. Certo? É de que a comprovação do feriado local vai ser no ato da interposição do recurso, por interpretação do artigo 1003, parágrafo 6º. Perfeito? E aí eu vou só para mais umas 2, 3 questões ainda. A gente está com tempo, pessoal? Acho que sim, né? Um pouquinho. Vai dar tempo. Tá, e como ficam os recursos excepcionais e o reexame da prova? Isso aqui eu achei muito interessante. O artigo 7º e o 279 são elementos que me incomodam bastante, porque eu faço muito claramente que não existe essa distinção entre fato e direito, nos termos do que eu já conversei com vocês. Então, se é pacífica a orientação de que para os recursos excepcionais não cabe a simples revisão de prova. Mas eu posso falar sobre prova nos recursos excepcionais? Posso? Falar, sim. Eu não posso requerer o reexame daquela prova. E aí eu posso falar, por exemplo, que... e aí também, vamos dizer, se é função dos tribunais superiores a interpretação do direito, por que uma questão de direito não vai tocar a prova? E aí eu trouxe como exemplos a utilização de uma prova ilícita que beira o direito constitucional. Não poderia? Poderia. Perfeitamente. E aí, por exemplo, trouxe outros exemplos. O ônus da prova. A qualidade necessária para a validade do ato jurídico. Dentre outras questões que vão preceder a relação entre o contexto probatório e os fatos. Perfeito? Aqui não tem um julgado polêmico específico para cá. Mas só queria pontuar essa distinção entre reexame de prova e análise de direito probatório. Análise de direito probatório, cabível. Reexame da prova, não. Pela violação às súmulas 279 e súmula 7, STF e STJ. Certo? E aí o pré-questionamento ficto, que o nosso colega aqui perguntou. Existe a situação, pode ser que exista a situação, do tribunal não se manifestar sobre uma questão que foi suscitada pela parte. O tribunal decidiu sem se manifestar. Por meio de embargos de declaração, a parte levou essa... Vamos botar a omissão? A parte levou essa omissão. Os embargos de declaração foram rejeitados. Veja, a parte veio, tentou se manifestar sobre um ponto, não conseguiu, a decisão não se manifestou sobre esse ponto. Embargos de declaração sobre a omissão, rejeitados. Essa omissão vai seguir. E aí havia uma distinção que era: o STJ entendia que a continuidade da omissão impede o pré-questionamento e fazia previsão na súmula 211, que diz o seguinte: que inadmissível o recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal ACO. Então, ele diz o seguinte: a continuidade da omissão impede pré-questionamento. Se o tribunal não se manifestou, se por meio de embargos não se manifestou, perdi, não vou ter nem como fazer recurso especial. É uma questão morta ali. Tem que entrar com outro recurso especial, negando a aplicação dos embargos de declaração. Isso aí. E aí o STF dizia o seguinte, que a continuidade da omissão não pode prejudicar a parte que havia alegado a questão e reiterado nos embargos de declaração. Não vai poder fazer esse prejuízo. E aí o que vem o CPC 1025?
dizendo que consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes o erro, a omissão, a contradição e a obscuridade. Vejam que perfeição. O que era divergente anteriormente, se poderia considerar essa ficção do pré-questionamento, né? O CPC diz o seguinte: não, a gente considera pré-questionamento ficto. Está aqui no 1025. Perfeitamente. E aí eu questiono. Nos caberia falar no cancelamento da súmula 211? Sim. Sim, é uma súmula que provavelmente tem que ser revista. Perfeito? Outra ideia é o último ponto. No sentido de que o voto vencido faz parte do acórdão, inclusive para fins de pré-questionamento. Antes, entendia-se assim. Vai ser pré-questionamento aquilo que só for o argumento determinante. Se for o obter dicta, não. Não vai valer como pré-questionamento. Muito embora a decisão tenha mencionado ali, não vai valer. Muito embora a decisão, inclusive, obter dicta não é nem que mencionou pouco. É que não foi o que determinou a discussão. Inclusive, tem julgados muito interessantes em que a obter dicta é uma verdadeira aula, mas o que levou, na verdade, a decidir foi outro argumento, perfeitamente, legitimamente, e formou-se a ratio, por exemplo. Mas o obter dicta está aqui com excelentes argumentos, e aquilo não era considerado para fins de pré-questionamento. E aí eu vou até ler essa súmula 320 do STJ. Dizendo assim, que a questão federal, somente ventilada no voto vencido, não atende ao requisito do pré-questionamento. Acabou com você. Acabou. Tá no... Existia esse problema. Existia esse problema. Esse era o problema. E aí o que vem o CPC e diz? No artigo 941, parágrafo 3º. Que o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento. O 941, parágrafo 3º, matou a súmula 320 do STJ. Então, a semelhança do caso que a gente tinha falado anteriormente, essa súmula também tem que ser revista. Certo? Vejam que são muitas as questões que a gente trabalhou. Eu teria muito mais para trabalhar. E eu acho esse assunto muito interessante e vejo como o CPC tem atuado positivamente para evitar esse tipo de jurisprudência defensiva que se apega a procedimento, à forma e tira a tentativa de julgamento do mérito. Eu agradeço muito a atenção de todos os senhores e senhoras. Eu me coloco à disposição para eventuais questionamentos, dúvidas, qualquer coisa que tenha ficado, que os senhores eventualmente tenham achado que permaneceu aí na exposição. Eu coloquei meu e-mail e no momento aqui só para, não é nem de propaganda, não. Só para dizer também o que eu venho... Eu recentemente escrevi um livro que é o modelo brasileiro de processo coletivo, as ações coletivas e julgamento de casos repetitivos. Ele é minha dissertação de mestrado, foi essa a minha pesquisa. E, bom, meu e-mail está aqui, mas ele está aqui de verdade, tá? Então, se eventualmente algum dos senhores quiser me contactar, podem ficar muito à vontade, eu terei toda a alegria em recebê-los e recebê-las. Muito obrigada e boa noite a todos.